Olá, boa noite. Começa agora o debate Rede TV Folha de São Paulo com os candidatos à Prefeitura de Recife. Foram convidados todos os candidatos que, de acordo com a lei eleitoral e a justiça eleitoral, têm direito de participar. Estão presentes Humberto Costa, do PT, Geraldo Júlio, do PSB, Mendonça Filho, do DEM, e Daniel Coelho, do PSDB. O debate terá 5 blocos, 2 com confronto direto entre os candidatos e 2 blocos com perguntas de jornalistas da Rede TV e da Folha de São Paulo. A quinta rodada será destinada às considerações finais dos candidatos. Uma comissão vai julgar os pedidos de direito de resposta, que serão dados apenas em caso de ofensa pessoal. Eu peço aos candidatos que aguardem o final da fala do adversário antes de solicitar o direito de resposta. O debate está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha. Vamos agora ver as regras deste bloco. Um sorteio define a ordem dos candidatos a perguntar. Neste bloco, cada candidato faz apenas uma pergunta e dá apenas uma resposta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Boa noite aos candidatos, agradeço muito a presença de todos aqui. Peço gentilmente que os candidatos cumpram o seu tempo e que a plateia, os convidados, evitem manifestações. Agora, nós vamos sortear o primeiro candidato a perguntar. Vamos ver quem é. É o candidato Humberto Costa. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Eu pergunto ao candidato Mendonça Filho. Mendonça, o Brasil, nos últimos anos, apresentou um processo de desenvolvimento muito acelerado, melhorou a renda, o salário e o emprego. Isso fez com que milhões de pessoas no Brasil passassem a poder comprar automóveis. Agora mesmo, 400 mil veículos foram vendidos num grande recorde. Isso leva a problemas como o problema da mobilidade urbana, o problema do engarrafamento das ruas, enfim. Eu pergunto a você, se fosse eleito, qual seria a sua proposição? Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Candidato Mendonça, só tem 1 minuto e meio para responder. Boa noite a todos, boa noite aos candidatos, a você que está em casa nos assistindo. Eu diria o seguinte, que o problema da mobilidade na cidade do Recife é extremamente grave. É um problema que passa desde as calçadas mal cuidadas na nossa cidade, que na nossa proposta de governo a gente pretende trazer para a responsabilidade do município, ou seja, da gestão municipal, a padronização e a manutenção delas, a ampliação de ciclovias dentro do espaço urbano da cidade do Recife, em 50 quilômetros. Boa parte da população se desloca de bicicleta, outra parte curte o lazer do final de semana de bicicleta, e os espaços para o uso de bicicletas em ciclovias são extremamente limitados na capital pernambucana. E no quesito mobilidade, a gente tem uma grande deficiência com relação ao transporte público. Infelizmente, muito pouco foi feito na área de vias exclusivas de ônibus, que pretendemos ampliar. Algumas obras em parceria com o governo federal e estadual, como, por exemplo, o Parque da Mobilidade, o corredor Norte e Sul, integrando com o Agamenon. Outra importante, o Leste-Oeste, passando pelo Derby e indo até a Conde da Boa Vista, que é uma das obras que a gente pretende refazer, tendo em vista o mau planejamento executado na gestão PT-PSB. Então, a gente tem uma agenda muito importante na área de políticas públicas para a questão da mobilidade aqui na capital pernambucana, na cidade do Recife. Obrigado, candidato. Candidato Humberto Costa tem 1 minuto de réplica. Primeiro, eu entendo que é necessário reconhecer que avanços importantes foram feitos. Nós temos aí a construção da Via Mangue, a maior obra viária dessa cidade. Ao mesmo tempo, nós tivemos o alargamento do viaduto Capitão Temudo. Mas temos coisas ainda por fazer. Eu, por exemplo, quando fui secretário de cidades do governo Eduardo Campos, elaborei os projetos do corredor Norte-Sul e do corredor Leste-Oeste, inclusive com a utilização do BRT, o chamado metrô sobre rodas. E temos hoje recursos também para implantarmos corredores exclusivos de ônibus na segunda perimetral, que começa na PE 15 e termina lá no terminal do metrô de Afogados, e da terceira perimetral, que começa em 2 Unidos e vai terminar exatamente lá no viaduto Tancredo Neves, e que vão permitir corredores de ônibus exclusivos, onde táxis que vão com passageiros também vão poder trafegar. E trabalharei também outros projetos, como o que fiz da navegabilidade do Capibaribe e as ações sobre ciclovias e calçadas. Obrigado, candidato. Candidato Mendonça Filho tem 1 minuto de tréplica. A marca do governo PT-PSB é a ausência total de planejamento. Vídeo que aconteceu no Parnamirim. Um horror.
trânsito desorganizado, mal planejado, bagunçado, por conta de uma gestão que realmente não consegue gerenciar o trânsito no dia a dia. Ao mesmo tempo, tem obras que são simples, que poderiam ter sido executadas há muito tempo, como, por exemplo, a Ponte do Monteiro, ligando a Caxangá à área de Casa Forte, ou mesmo a Beira-Rio, no trecho do Parque Santana até o Derby. São obras que nós vamos tirar do papel. Humberto fala na Via Mangue, mas a Via Mangue foi prometida no governo João Paulo, o primeiro governo João Paulo, e só tem 25% dela executada. Então, mostra a lentidão, a falta de planejamento e de prioridade da gestão petista. Ao mesmo tempo, a gente tem um mau exemplo, da Conde da Boa Vista, uma obra, mais uma vez, sem planejamento, mal executada e que desagradou a todos, comerciantes, comerciários e pedestres e moradores da Conde da Boa Vista. Um horror. A gente vai consertar isso. Obrigado, candidato. Vamos agora o segundo que vai perguntar. É o candidato, vamos ver, é o candidato Mendonça. Só pode escolher para quem vai dirigir a sua pergunta, candidato. Bom, a minha pergunta eu vou dirigir a Geraldo Júlio. Geraldo, a gente sabe da participação do PSB ao longo dos últimos 12 anos na gestão do PT na Prefeitura da cidade do Recife. Eu gostaria que você comentasse o projeto da comunidade Vila Brasil, aqui na cidade do Recife, com a participação direta do PSB. O que é que você pode dizer a respeito desse projeto? Obrigado, candidato. Candidato Geraldo Júlio tem 1 minuto e meio para responder. Bem, o governo que vem acontecendo na cidade do Recife é um governo do PT, liderado pelo prefeito João da Costa, que teve aí o PT desde 2001 à frente da prefeitura. Com relação a esse projeto que o candidato Mendonça está colocando, eu não tenho o conhecimento desse projeto e gostaria que agora, no período de réplica, ele esclarecesse qual é o bairro e quais são as questões que ele gostaria de saber exatamente sobre esse projeto. O que posso dizer é que o PSB ajudou muito o Recife nos últimos anos, repassando recursos, por exemplo, nos últimos 3 anos, 73 milhões de reais para a Prefeitura do Recife, para a realização de investimentos e obras. E posso dizer também que o governo de Pernambuco trabalhou muito pelo Recife, fazendo muitas realizações, como, por exemplo, a construção das UPAs, que ajuda no atendimento à saúde e que era uma tarefa a ser seguida de acordo com o SUS pelos municípios. Então, o PSB ajudou muito o Recife nos últimos anos, gerando oportunidades de emprego, diminuindo o desemprego de 15% para 5% e realizando muitas ações importantes dentro da cidade do Recife. Obrigado, candidato. Agora, réplica de 1 minuto para Mendonça. Bom, eu imaginava que o candidato Geraldo Júlio pudesse conhecer o projeto, até porque ele participa da gestão do PT, o partido dele, há 12 anos. O vice-prefeito do Recife, Milton Coelho, é filiado ao PSB, e a Secretaria de Habitação, cuja responsabilidade pelo projeto é controlada pelo PSB, partido do candidato Geraldo Júlio. E esse é um projeto que está localizado na comunidade do Coque, beneficia também a população dos Coelhos, de Palafitas. Infelizmente, um projeto cuja ordem de serviço data de 2009, paralisado, orçado em 19 milhões de reais, o que mostra o ritmo da gestão do PT-PSB na nossa cidade, de respeitando pessoas, moradores que estão aí sobrevivendo à custa de auxílio moradia, morando sem um mínimo de dignidade, e um projeto na área de responsabilidade do PSB. Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Agora o candidato Geraldo Júlio tem 1 minuto de tréplica. É natural que eu não conheça todos os projetos que estão sendo tocados pela Prefeitura do Recife, isso é uma coisa absolutamente normal. Mas posso falar de muita coisa que o PSB vem fazendo por Pernambuco. Por exemplo, ele falou aqui da questão de urbanização e falou da questão de habitação. A urbanização, nós temos um projeto modelo, o projeto da Ilha de Deus, que ajudou a muita gente aqui no Recife, que estava vivendo em palafitas, numa situação subhumana. Por exemplo, a questão da Operação Reconstrução, onde milhares de pessoas perderam suas casas e o governo de Pernambuco, liderado pelo PSB, e eu tive a oportunidade de coordenar esse processo, pudemos ir lá e construir muitas casas, hospitais, pontes, em pouquíssimo tempo. O PSB vem trabalhando, sim, pelo Recife,
vem melhorando a vida no Recife, sim. É um governo aprovado não só em Pernambuco, mas em Recife por mais de 90% da população recifense. Vem fazendo muitos trabalhos, inclusive na área de urbanização, como o projeto que foi aqui perguntado pelo candidato Mendonça. Obrigado, candidato.